E aí, devs, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos Teles e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de HTML para iniciantes. Chegamos finalmente na nossa oitava aula e hoje vamos conversar um pouco sobre quebra de linhas e como que a gente pode sair dividindo o nosso código, né, em várias linhas. Vai ser bem divertido, uma aula bem rapidinha também, mas é um conhecimento também que eu não posso deixar de passar para vocês. Então, você já sabe, compartilha esse vídeo para que esse conhecimento chegue em mais pessoas. Lembrando que o curso é completamente gratuito, você pode fazer no seu tempo e vai ficar disponível aqui no YouTube, beleza? Agora vamos para a aula de hoje. Então aqui é o código que a gente já tem trabalhado nas outras aulas e eu vou só apagar esses comentários aqui, que a gente não vai precisar deles por enquanto. E o que a gente vai fazer? Tá vendo que aqui a gente criou vários títulos, né, e tudo mais? Vamos apagar eles também. E eu vou criar aqui algumas seções. Então, vou colocar aqui um H1. Deixa eu até mudar aqui também para aula 8. E vou colocar aqui quebras de linhas. Melhor, quebra de linha, né? Então, beleza. Aqui a gente vai ter um H1, que vai ser o título da nossa página. E aproveitar que essa aula também vai ser curta e mostrar para vocês uma extensão que a gente tem no VS Code, que eu acho que até mostrei vocês para instalar, que é essa extensão aqui. Cadê aqui? Extensões. Ele tem essa extensão chamada Live Server. Caso vocês queiram instalar, basta clicar aqui. O de vocês vai estar para instalar. O meu está desabilitado porque eu já tenho ela instalada, né? Mas apareceria mais ou menos dessa forma. Essa extensão Live Server, ela serve para a gente criar um servidor local que vai rodar a nossa página. E qual que é as vantagens disso? Agora que a gente está fazendo, desenvolvendo esse site, toda vez que eu altero alguma coisa, eu tenho que vir aqui e atualizar. E para abrir, eu tenho que ir lá no meu Google Chrome, clicar Ctrl+O, procurar o meu arquivo dentro do meu computador. Então tem todo um processo. Com o Live Server, eu posso fazer o seguinte. Eu instalei o Live Server, você já deve ter... Já tem que ter instalado, no caso, essa extensão. E aqui embaixo, você pode ver que vai ter esse Go Live depois que você instalar. José, eu instalei e não apareceu o Go Live. Depois que você instalar, fecha e abre novamente o seu VS Code para garantir que ele já atualizou e colocou essa extensão corretamente. Depois que você fizer isso, quando você for abrir o seu projeto, é importante que ele esteja aberto numa pasta. Você lembra que eu falei para vocês que clicando Ctrl+K+O, ensinei isso na primeira aula, você consegue selecionar uma pasta. Por quê? Porque só dessa forma ele vai conseguir iniciar um servidor. Se estiver aberto no arquivo, ele não vai conseguir. Então veja se aqui ó, aparece a pasta que vocês estão criando o projeto de vocês. Tá tudo certo, vocês abriram a pasta, basta clicar aqui Go Live. Ele vai demorar um pouquinho aqui que ele vai subir o servidor. E olha que legal, subiu o nosso servidor aqui. E qual que é a vantagem disso? Ó, vou até fechar esse primeiro aqui. Com o nosso servidor iniciado, tudo que eu fizer aqui, ó, vou colocar, por exemplo, salve. E dar um Ctrl S. Olha quem já veio pra cá. Então ele tem o que a gente chama de auto reload ou hot reload. Basicamente ele consegue renderizar automaticamente na tela toda vez que eu dou um Ctrl S, toda vez que eu salvo o arquivo. Bem legal, né? Então, beleza. Agora que a gente já tem isso daqui, eu vou colocar um título. E aí vamos supor que a gente está fazendo um site para, sei lá, um salão de beleza. Então, vou colocar aqui, ó. Salão do Zé. Beleza? E no Salão do Zé, no site Salão do Zé, a gente vai ter algumas seções, beleza? A primeira seção que eu vou ter aqui, eu vou até criar como um main. Então, eu vou criar um conteúdo main. Deixa eu só desabilitar o GitHub Copilot, senão vai ficar aqui enchendo meu saco. Então, vou desabilitar essa extensão. Vocês não se preocupem com isso, a menos que vocês tenham essa extensão. Mas ela é uma extensão paga, que usa inteligência artificial para dar dica. Então, a gente vai precisar dela aqui. Então, beleza. A gente tem aqui o nosso conteúdo principal. Lembrando que a tag main, ela serve para descrever o conteúdo principal do meu site. E aqui dentro do meu conteúdo principal, eu vou colocar uma seção. Essa seção, ela vai ter o seguinte. Então, peraí. Deixa eu fechar aqui minha seção. E essa seção, ela vai ter um H2, que seria nosso subtítulo, por exemplo, e eu vou ter a seguinte mensagem, né? Cortes. Então, o título, no caso, vai ser cortes. Beleza? Vou atualizar aqui. No caso, nem precisaria atualizar, né? Ele tinha derrubado... porque eu reiniciei o VS Code. Então, só colocar ali para rodar de novo. Então, cortes está aqui. Esse cortes, basicamente, vai ser como se eu estivesse separando as seções do meu site. Então, eu tenho um site de salão de beleza, vou ter a parte de cortes, aí eu vou ter uma parte, sei lá, fale conosco. Então, eu vou ter várias seções. Obviamente, a gente não faria tão mal organizado assim, né? Mas só pra gente ter uma ideia. Então, eu vou ter a parte de cortes,
Vou ter o Fale Conosco. E, por enquanto, só essas duas. Ou até também aqui, depois de cortes, eu posso ter, por exemplo, valores, né? Então, teria essas 3 seções aqui. Caso eu queira dividir essas sessões, como assim? Nos cortes eu vou ter, por exemplo, as imagens desse corte, né? Vou ter o conteúdo desse corte aqui. Então eu quero dividir. Eu quero dizer, olha, beleza, depois dessa linha aqui, depois dessa sessão, eu quero criar aquela linha, sabe? Que normalmente a gente vê na maioria dos sites. Por exemplo, na Wikipedia tem bastante. Que linha é essa, José? Vou mostrar para vocês. Quando eu coloco a seguinte tag HR, posso até colocar dentro da própria seção aqui. Vou dar um Ctrl S. Olha que legal. Ele cria essa linha divisória. Então, o meu usuário, ele entende que a partir daquela linha é um outro conteúdo. Eu poderia ter a mesma estrutura dentro das minhas sessões. Então, conteúdo, conteúdo. Tá vendo? Ele vai criando essa linha para dividir. Então, é para isso que serve a tag HR. Eu consigo criar essa linha divisória. Outra forma de quebrar uma linha, por exemplo, né? Ah, e o legal dessa tag HR é que ela tem um display block. Lembra que eu falei na outra aula de textos, display block, display line? Caso não, eu vou repetir aqui. Basicamente, se eu tiver 2 elementos que tenha o tipo do display inline, o que é isso, José? É um comportamento que ele quer dizer que esse elemento ele sempre vai tentar se encaixar dentro de uma única linha. Ou seja, se eu tiver um span que ele tem o display inline e eu tiver outro span embaixo dele, os dois vão ficar ocupando a mesma linha. Tá vendo aqui? Mesmo eles estando sendo elementos diferentes, no caso, né? Um tá primeiro, o outro vem depois, eles ainda ocupam a mesma linha, porque eles têm esse display inline, né? Em linha. Caso ele tivesse um display block, que é basicamente um display de bloco, ele iria ocupar a linha toda. Como que eu posso testar isso? Eu vou usar o atributo style, que já tem isso aqui a ver mais com CSS, por isso que eu não explico tanto sobre esse atributo, porque eu vou ter um curso só sobre CSS, e aí vai ser melhor de explicar para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia, se eu coloco aqui display block, olha que legal, ele já quebrou aqui o oi salve, né? Então ele já joga lá para baixo, porque agora o oi, esse primeiro spam, ele tem um display de bloco. Outra forma de quebrar essa linha seria se eu colocasse um HR entre os dois, porque o HR ele tem um display block, então ele vai ocupar todo aquele espaço, e aí só depois ele vai renderizar o salve, que vai vir para baixo também desse display bloco. Em bloco, né? E agora, se eu quiser, por exemplo, quebrar a linha, mas eu não quero ter uma linha divisória, como que eu faço isso? Eu coloco a tag BR. E a tag BR seria tipo break, né? Então, na verdade, acho que seria mais pra broken, né? Então, basicamente, ele falou, ó, quebra isso daqui. E aí ele vai pra outra linha. Então, o BR, ele cria essa quebra de linha, só que ele não insere aquela linha divisória. Então, fica mais fácil quando você não quer uma linha no meio do seu código, no meio do seu site. Você consegue colocar o BR e ele vai quebrar a linha e o outro elemento vai pra baixo. Eu poderia colocar vários BRs aqui, e eu iria quebrando várias linhas, beleza? Então a gente consegue fazer isso também. E bom, na aula de hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Sei que foi uma aula mais curtinha, né? Mais simples, mas é um conhecimento também que eu não podia deixar de passar para vocês, pois é super importante que vocês saibam também. Quando vocês precisarem quebrar uma linha, colocar um elemento abaixo do outro, é importante ter esse conhecimento, beleza? Claro, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Lembrando que dá um trabalhinho fazer esses vídeos e o curso é totalmente gratuito. Vocês vão conseguir aí aprender HTML do zero. Então, se você gostou, deixa seu like e obrigado. Tchau, tchau.